Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um vídeo, e hoje eu vou falar de física. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Vou falar sobre a ciência, sobre a física, sobre o cristianismo, a relação da ciência com o cristianismo, e por isso eu vou utilizar um livro que eu tenho aqui com o título de A Física do Cristianismo. A Física do Cristianismo, escrito por Frank G. Tipler. Frank G. Tipler, que é um professor de Física da Universidade de Tulane, portanto, é professor de Física, e faz aqui a apresentação do livro fantástico que vai descrever todos os conceitos e ideias da física, da ciência, em comparação com a ideia de Deus como criador do universo. Muito interessante este livro. Este livro vai abordar várias ideias, entre as quais podemos ler, portanto, a introdução, o cristianismo como física, um breve esboço da física moderna, que já vou falar, a vida e o futuro último do universo, Deus como singularidade cosmológica, os milagres não violam as leis da física, o milagre do Natal, a estrela de Belém, o nascimento imaculado de Jesus, a ressurreição de Jesus, o grande milagre cristão, a encarnação, portanto, a vinda do anticristo, o problema do mal e do livre-arbítrio e a conclusão. Tenho aqui o livro A Física do Cristianismo, portanto, a Física do Cristianismo, e, por fim, tenho aqui vários livros sobre física e ciência que eu vou também apresentar. Não vou falar só do livro, vou falar também um pouco de física, pois é uma área em que eu estou muito bem, portanto, preparado, e quero aqui falar de algumas coisas introdutórias antes de vermos o resto do vídeo. Primeiro, para quem se interessa por ciência e quem quer começar a estudar todos os conceitos da física, é importante a matemática. Portanto, sem a matemática não se pode ter as bases suficientes para poder estudar a física mesmo no seu todo. Agora, alguém que não tem ou que tem bases de matemática que não sejam muito fortes, pode também estudar os conceitos e as ideias. Isso pode. Mas vai chegar uma altura, vai precisar de ter matemática. Mas os conceitos formulados em ideias são acessíveis a toda a gente, que eu já vou mostrar. Mas antes eu quero apenas relembrar rapidamente certas coisas, porque há aqui muita confusão. Eu quero dar as definições de algumas palavras que hoje há por aí muita confusão. Portanto, eu quero definir a definição de hipóteses, de teorias, de leis, e depois vou dar um método científico. Isto tem que ser a introdução, antes de falarmos do resto do vídeo. Portanto, hipóteses. O que é que são hipóteses? São previsões, conjecturas e especulações sobre determinado fenómeno. Portanto, hipóteses devem ser testadas, o que normalmente é realizado por meio de experiências. Portanto, são as hipóteses. São previsões e conjunturas e até especulações. Portanto, isto são o que é a palavra hipóteses. Depois temos teorias, que já é outra coisa completamente diferente. São explicações bem fundamentadas para descrever eventos que envolvem hipóteses, como já vimos, já testadas. Portanto, depois de uma hipótese ser bem testada e comprovada, temos então uma teoria. E depois temos as leis, vêm por fim as leis, que são as generalizações de um conjunto de observações, não tendo sido encontrado nenhuma exceção a tais observações. Vai criar uma lei. E por isso é que temos as tais leis da física. Não é? Normalmente uma lei não tem contradição dessa própria lei. Uma lei da física deve permanecer igual no espaço e no tempo. E depois temos então o método científico. Isto é muito importante antes de vermos o livro e o resto do vídeo. Portanto, o método que é definido como método científico, que se padronizou, não é? Significa primeiro uma observação, depois a elaboração de um problema,
desta observação, que vai dar o levantamento de hipóteses, lá está as tais hipóteses que eu disse, e que vai dar a experimentação, a análise dos resultados, que depois vai dar uma conclusão. Nesta conclusão vão sair, portanto, vão sair leis, não é? Vão poder ser determinadas leis, por exemplo, científicas, não é? Ou leis da física, e na experimentação, análise dos resultados, vão ser também descritas teorias. Portanto, as hipóteses, as teorias e as leis estão fundamentadas no método científico, que tem toda esta ordem que eu acabei por dizer: observação, elaboração de problema, levantamento de hipótese, experimentação, análise dos resultados, conclusão. Portanto, isto é um método científico. Posto isso, vamos então ao livro. O livro fala aqui de várias coisas, várias ideias. Portanto, temos as primeiras ideias, que é as ideias da física clássica, ou chamada física newtoniana, de Newton, que formulou as bases de toda a física clássica, que hoje é dividida em 3 grandes ramos: estática, cinemática e dinâmica. Estática, sistemas e forças; cinemática, movimentos sem as suas causas; e depois, por fim, dinâmica, que são os movimentos com as causas e baseados na segunda lei de Newton. Portanto, isto é rapidamente, para andarmos rápido. O livro vai abordar, portanto, as 3 leis de Newton, a lei da gravitação, vai passar depois para o universo de Newton, não é? Vai fazer um pequeno historial de todos os cientistas e tudo o que se passou no universo de Newton, um universo estático, determinista, que depois vai ter a introdução como explicação da movimentação dos astros, portanto, do éter, o famoso éter, que depois foi descomprovado, não é? Depois o livro continua até as primeiras experiências sobre portanto, a luz, não é? Que vai depois culminar, portanto, em Albert Einstein. Portanto, isto está tudo aqui no livro, sobre as 2 grandes teorias que Albert Einstein formulou: a teoria geral e a teoria restrita. Restrita e a geral. Restrita em 1905, portanto, que explica, portanto, a velocidade da luz, que não é afetada pelo movimento, e que depois vai dar a famosa fórmula da energia igual a massa mais velocidade ao quadrado. E depois, em 1915, o método da relatividade geral, que nos vai explicar que o tempo, espaço e gravitação não têm uma existência separada da matéria, está tudo junto. As 3 dimensões mais a dimensão do tempo formam, portanto, uma rede dimensional que se vai denominar métrica. Portanto, isto é muito resumidamente, porque isto é muito complicado, mas muito resumidamente, portanto, quando passamos para a física da relatividade restrita e geral. Depois vamos passar mais para a frente, conforme a cronologia vai andando no livro, passamos então para a mecânica quântica. Antes de chegar à mecânica quântica, vamos ter várias descobertas sobre a matéria, sobre os saltos de energia, os quantos, sobre uma série de coisas. Planck vai ser muito importante. Vamos ter, portanto, a física quântica e uma das famosas e mais importantes descobertas sobre, portanto, a incerteza de Heisenberg, que vai dar o relativismo científico em 1927, que vai criar a tal nuvem de probabilidades onde se podem encontrar os eletrões, não é? Isso para, portanto, dar uma designação da matéria, que até aí não era assim, não é? Porque pensava-se no tempo de Newton que a luz era apenas constituída, não sabiam ainda bem como é que era constituído, falavam, portanto, em partículas, não é? Newton era muito partidário de um universo estático em que as posições das coisas estavam fixas, tudo podia ser determinado, podíamos saber todas as coisas se soubéssemos a posição de cada partícula no universo. Portanto, era um universo determinista, estático, newtoniano, que foi completamente posto em causa depois com as novas descobertas e com a vinda das teorias da relatividade restrita e geral, que vai nos dizer, pela física quântica, que vai nos dizer que não é possível determinar a posição e o movimento, portanto, de uma partícula. Não é possível numa observação se poder determinar. A própria observação vai, portanto, interferir, que vai ser, portanto, o fenómeno de interferência. Tudo isso vai ser explicado. É muito mais complicado. Eu não posso aqui estar a explicar
profundamente o que é a teoria quântica. A teoria quântica engloba uma série de pressupostos que ainda hoje estão em estudos. Atenção, ainda hoje a mecânica quântica não está completamente, não é explicável completamente, não é? Há uma série de grandes cientistas que tentam explicar, mas que ainda não conseguiram na sua totalidade. E depois a própria teoria quântica vem também dar origem a várias outras, lá está, teorias, hipóteses primeiro, teorias que depois estão ainda hoje, e vou já mostrar depois alguns livros sobre isso, ainda hoje estão, portanto, em estudo e em debate. Depois disso, o livro vai focar as 4 grandes forças do universo, muito importante, portanto, a força forte, a força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional, que vão, segundo a ciência, segundo os vários físicos, determinar as 4 grandes forças que formam o universo. E há um conjunto de cientistas na segunda parte do século XX que vão formular um objetivo que é, unindo essas 4 forças, conseguindo, portanto, uma fórmula física, matemática, que possa descrever as 4 forças entre elas, interagindo entre elas, se consegue ter, portanto, o verdadeiro significado do universo. Não é? Segundo esses cientistas, e Stephen Hawking é um dos principais, não é? Que já faleceu, cientistas que tentou ao longo de toda a sua vida formular uma chamada teoria do tudo, para poder formular esta grande fórmula que, mais uma vez, eu digo que há aqui influências filosóficas, principalmente influências globalistas, para poder-se explicar tudo numa fórmula, para poder-se unificar. E, mais uma vez, a unificação entra também no domínio da ciência e da física. Mas isto é outra história, é outro vídeo. Portanto, os cientistas querem unir as 4 forças e determinar uma fórmula que possa descrever as 4 forças. Uma lei muito importante da física é a segunda lei da termodinâmica, não é? Que é descrita por uma fórmula, não é? Que é a variação mais S do universo menor do que zero, que isto significa que a desordem do universo tende a diminuir, portanto, a ordem do universo, tende a diminuir para a desordem, portanto, toda a energia utilizável, à medida que o tempo passa, o universo vai atingir um final de desordem total. Portanto, isso é segundo a lei da termodinâmica, o que explica que pela passagem do tempo as coisas se deterioram. Portanto, isto é uma das grandes leis da física, não é? Temos a primeira, que é a conservação da energia num espaço, não é? Num determinado sistema que seja fechado, e depois temos a segunda lei da termodinâmica que nos diz que, portanto, que essa lei que prediz que a desordem do universo, pela diminuição da energia utilizável, à medida que o tempo passa, o universo vai atingir, no final, um estado de desordem definitiva. Portanto, a ordem passa para a desordem, que depois, segundo as novas teorias das cordas, várias outras teorias que foram agora definidas muito recentemente, nos tenta explicar que poderá haver depois uma nova reformulação da energia, ou seja, para uma nova ordem perfeita. Lá está novamente a ideia aqui muito filosófica de tese, antitese e síntese, não é? Que nós conhecemos de Hegel, não é? O filósofo Hegel, e que aqui a ciência retoma para explicar, portanto, o espaço e o tempo no universo, a criação do universo ou o designo do universo. Depois temos a teoria do Big Bang, aqui o livro também foca, portanto, a expansão da energia e matéria no momento zero, chamado momento zero, átomo primordial. Foram formulados por Lemaitre, em 1927, por Hall e Gamow, em 1949, que formularam que houve um átomo primordial, um caldo energético, que teria dado início a uma explosão, um género de uma, não é bem uma explosão, é uma expansão, e temos aqui a data de 13,7 mil milhões de anos atrás. E também depois temos o tempo de Planck, 10,43 aos 10,43 segundos. Tudo isso aqui no livro, e também há vários livros de ciência, portanto, pode-se ler essas coisas, estas ideias, pode-se estudar sem ter as bases matemáticas. Bom, quem tem, melhor ainda, não é?
quem vai depois vai recorrer, portanto, à matemática, não é? E a algumas fórmulas, não é? E algumas anotações, claro que é muito melhor para se compreender uma série de coisas mais técnicas, mas não é isso que eu vou falar aqui neste livro. Depois temos, enfim, o estudo do modelo padrão das partículas, em que temos o famoso bosão de Higgs, que é chamado a partícula de Deus. Sabe-se que, portanto, as partículas num género como é que podemos dizer, de uma ordem, são divididas em 12 partículas, 4 partículas elementares, e depois temos uma partícula que foi recentemente, não é, neste século, neste princípio do milénio, digamos assim, encontrado, que é o bosão, chamado bosão de Higgs. Portanto, isto tudo aqui, o autor vai fazer uma comparação entre a ciência e o cristianismo e vai nos dizer que, de facto, a ciência caminha lado a lado com, se é que podemos dizer, a teologia, não é? O próprio conceito da existência de Deus. Portanto, então, o livro vai falar em várias leis, vai falar, portanto, na lei da termodinâmica, vai falar em várias teorias, eu tenho aqui alguns apontamentos, rapidamente. Vai-nos falar, portanto, no princípio antrópico, vai-nos falar, portanto, lá está, nas teorias de Newton, o princípio de unigênese, vai-nos falar em várias leis, não é? Portanto, é muita coisa, não sei se vou conseguir. Fala-nos na constante cosmológica de Einstein, não é? A diferenciação sobre a luz, não é? E das ondas. As duas fendas de Young vai ser muito importante. O efeito Doppler também, sobre a luz. Uma série de ideias, não é? A famosa lei de Hubble, não é? O telescópio depois que levou o nome do astrónomo Hubble. O Big Bang, como já falei. A inflação cósmica, a matéria escura. Portanto, as equações de Maxwell vão ser muito importantes. A lei de Planck vai ser muito importante antes da teoria quântica. O efeito fotoelétrico também, uma das descobertas de Einstein, muito importante. As equações de Schrödinger, também muito importantes, para depois descrever a função da probabilidade. O princípio da incerteza de Heisenberg na teoria quântica, não é? A relatividade restrita e geral. Depois vai nos levar para portanto, o estudo dos buracos negros, o paradoxo de Weber, portanto, as várias interpretações científicas de Copenhague, não é, sobre os estados na teoria quântica, não é, o gato de Schrödinger, também muito conhecida a experiência que foi feita, não é? Depois outras coisas interessantes como o paradoxo EPR também, muito interessante, tanto a relatividade já vimos, a supercondutividade, o princípio de exclusão de Pauli sobre as partículas, o átomo de Rutherford, a importância que teve sobre os vários modelos de átomos que houve, não é? Depois as conclusões sobre a antimatéria, as várias teorias sobre as partículas, depois a partícula de Deus, como eu falei, por fim a teoria das cordas, já estamos a chegar praticamente ao fim, como já vimos o modelo padrão de partículas, e depois um pouco de matemática, os diagramas de Feynman, portanto, a importância para, portanto, os cálculos e também mais numa parte matemática para a física. Rapidamente, o livro nos mostra, de facto, a consistência entre as várias descobertas ao longo dos séculos da ciência, da física, da química e também da astronomia, com a existência de Deus e todo o conceito teológico de Deus. E, por isso, há um livro muito importante, importantíssimo, que eu quero aqui mostrar, que é A Linguagem de Deus, portanto eu vou aproximar mais, A Linguagem de Deus, de Francis S. Collins, e tem aqui uma passagem muito interessante, que também aparece aqui neste livro, que eu, portanto, fiz questão de ler aos meus amigos, que nos diz assim: o sentimento de temor reverencial provocado pela teoria faz com que alguns cientistas agnósticos parecessem teólogos
em God and the Astronomer, o astrofísico Robert Jastrow escreveu este parágrafo final. Neste momento é como se a ciência nunca viesse a ser capaz de desvendar o mistério da criação. Para o cientista que viveu da sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Escalou as montanhas da ignorância e está prestes a atingir o sumo mais alto, e quando trepa para atingir o último pedregulho, é acolhido por um bando de teólogos que já lá estavam sentados há séculos. O que é que esta pequena passagem de Francis S. Collins nos diz? Nos explica que, enquanto que a ciência caminha por vários passos, a revelação da fé cristã, a revelação teológica, há milénios, há séculos que já explicou a criação de todas as coisas. De uma outra forma, de uma forma espiritual, não de uma forma científica, mas fica aqui, portanto, esta referência. Este livro é muito bom a nível científico, é muito bom, portanto, a linguagem de Deus é escrito por um dos principais cientistas que fez parte da codificação, portanto, de várias experiências e, inclusive, portanto, sobre a descoberta do próprio ADN, não é? Do próprio ADN. Portanto, este cientista explica aqui tudo. Portanto, é um livro que recomendo. Tenho aqui alguns livros para mostrar. Portanto, não podia deixar de ser, portanto, Stephen Wilkins, que já faleceu, não é? Que era, aliás, era agnóstico, não era ateu, ele dizia-se agnóstico. Não acreditava na mesma existência do Deus da Bíblia, mas muitas vezes, em alguns artigos, algumas entrevistas, este cientista dizia que o universo tinha que ter um criador, uma ordem. Assim como Einstein dizia que Deus não joga aos dados, não é? Também a Wilkins dizia que não era possível o nada criar o nada, porque o nada não existe. Então, com este livro, A Teoria do Tudo, que retrata um pouco aquela história das 4 forças do universo e tentar descobrir uma fórmula escrita para retratar e unir as 4 forças e explicar assim o universo. É um livro muito bom, A Teoria do Tudo. Lá está, explica perfeitamente isso. Depois temos mais um livro, O Grande Designo, também, de Stephen Wilkins, também, O Grande Designo, um livro muito interessante. Portanto, estes livros estão todos à venda, geralmente nas livrarias, na parte da divulgação científica e das ciências exatas, mas mais na parte da divulgação científica. Aqui temos o seu mais famoso livro, Stephen Wilkins, que é Breve História do Tempo. Portanto, Breve História do Tempo. Para mim, talvez o melhor dos seus livros. Aqui, um livro que eu já apresentei, vou passar rápido, que é o Big Bang. Tudo sobre o Big Bang, escrito por Simon Singh. Eu tenho um vídeo, podem ir ao YouTube ver. Tudo sobre o Big Bang. Agora, O Universo Elegante, de Brian Greene. O Universo Elegante, também uma explicação. Um livro mais vocacionado para a teoria das cordas. Muito interessante também. Depois temos o bem conhecido, quem vê aqueles canais Discovery e companhia, o Michio Kaku, que é assim que se diz, que escreve Mundos Paralelos. Muito interessante este livro. Atenção, um livro muito interessante. Crentes e não crentes podem ler. Cientistas e não cientistas podem ler. Portanto, é um livro muito interessante. Mundos Paralelos. Este autor aqui vai nos falar de uma forma muito interessante, uma viagem para a criação de dimensões superiores, um futuro do cosmos, uma visão da física do impossível. Portanto, aqui é um livro muito interessante. Portanto, eu aconselho a sua leitura. Depois temos Deus e o Big Bang, é mais religioso, um livro mais religioso, de Daniel C. Matt, Deus e o Big Bang, também muito interessante. Depois temos, lá está, um dos livros, porque eu comecei a estudar física com filosofia primeiro, portanto eu primeiro enverdei pela filosofia das ciências e depois, então, comecei a estudar física, depois matemática, não é?
Então, aqui um excelente livro de John Losey, Introdução à História, à Filosofia da Ciência, muito importante ter as bases filosóficas nas ciências, principalmente na física, portanto, muito importante. Depois tenho aqui, mais para quem já domina muito bem a física e a matemática, tem aqui um livro muito interessante que é a Introdução à Física Contemporânea. Portanto, Introdução à Física Contemporânea, muito bom também. Depois, um livro que eu aconselho a toda a gente, O Estado do Universo, de Pedro G. Ferreira, um livro português. O Estado do Universo, muito bem escrito, explica bastante bem, um pouco mais na área da cosmologia e da astronomia, não é? E da física também. Portanto, O Estado do Universo. Depois, um livro muito bom a nível de história, Fred Hoyle, O Universo Inteligente, uma nova perspectiva da criação e da evolução. Fred Hoyle foi um cientista bastante interessante, um livro muito interessante também para estudo. Agora, um livro mais vocacionado para os cristãos, O Criacionismo, Verdade ou Mito, também muito interessante, que vai nos falar sobre as várias teorias, não é? Aqui podemos falar mesmo em teorias e algumas hipóteses também, mas aqui o livro fala sobre o desígnio inteligente, os criacionistas, os evolucionistas, os darwinistas, vai apanhar todas as visões e cosmovisões sobre a questão da criação, principalmente da criação do universo. Portanto, o Criacionismo, um livro muito, muito interessante, portanto, escrito por Ken Ham, portanto, muito interessante, com vários desenhos e figuras. E, por fim, para quem se interessa por história da ciência, História da Ciência de 1543 ao presente. Portanto, muito bom, um livro muito bom da Biblioteca da História. Esta editora nos brinda com livros fantásticos. Posso dizer que este livro é, talvez a nível de história, descreve todos os processos cronológicos de todos os cientistas que foram aparecendo nas diversas áreas, biologia, química, física, física das partículas, várias astronomia, cosmologia, várias ciências, e aqui temos tudo, a própria medicina também, não é? Os avanços da medicina. Temos aqui História da Ciência, um livro, portanto, que eu recomendo para os meus amigos. Dito isto, portanto, isto foi, portanto, introdução aqui ao livro A Física do Cristianismo. Estamos a chegar ao final do livro. Haveria muito mais para falar. Infelizmente, não tenho espaço nem tempo para isso, mas quero aqui apenas deixar apenas uma pequena mensagem. A ciência, a física, principalmente, é uma área muito importante. É uma área que as pessoas devem procurar estudar, entender, compreender, porque hoje todas as tecnologias que nós temos, desde o nosso telemóvel, desde o nosso computador, desde o comando do nosso carro, tudo tem um porquê, não é? Esse avanço tecnológico que nós estamos a ter no domínio do numérico, não é? Nas altas tecnologias informáticas, tudo isso foram, ao longo do tempo, vários cientistas que foram descobrindo várias coisas em várias áreas, principalmente o grande salto da mecânica quântica, que revolucionou a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de também utilizarmos, não é, os meios da matéria que nós temos à nossa volta e criar os meios tecnológicos. Portanto, deixo aqui a minha dica para tentarem comprar livros sobre ciência, principalmente na divulgação científica. Como eu disse no início do vídeo, não é necessário ter grandes bases de matemática. Se a pessoa tiver algumas noções, convém ter algumas noções, mas não é necessário. Basta compreender muito bem todos os conceitos, compreender muito bem todas as várias áreas da ciência,
a nível cronológico, passando de uma era para outra, quais foram as diferenças entre a era newtoniana da era de Einstein, não é? Da relatividade, e depois as implicações que trouxe para a física quântica, não é? Tudo isso, se nós compreendemos bem todas essas áreas, vai ser uma grande ajuda para todas as outras ciências. Tanto a história, como a filosofia, como a política, como a teologia, como todas as outras ciências que nós possamos estudar. Espero que mais uma vez tenha sido útil este vídeo para também despertar o interesse também pela ciência, para os seus filhos também, não é? Há bons livros de introdução e iniciação das várias ciências, e espero ter sido útil mais uma vez. E fica aqui então a minha dica principal: A Física do Cristianismo. O livro está à venda, portanto, escrito mais uma vez por Frank G. Tipler, A Física do Cristianismo, um livro que descreve a ciência ao mesmo tempo que descreve o cristianismo e Deus, como um Deus que criou todas as coisas, e que a própria ciência não deve estar contra Deus, mas antes, pelo contrário, deve ajudar, portanto, a compreendermos melhor esta criação e a própria existência de Deus. Espero ter sido útil e até uma próxima.